Há 4 tipos de pessoas que nós detestamos. Claro, há muito mais do que 4. Eu selecionei 4, talvez só fale de 3. Mas o meu propósito é que você não esteja em nenhum desses grupos aí. E que eu também não esteja. Porque nessa época do ano a gente deseja feliz próximo ano. Como é que ele vai acontecer? Mas antes eu queria que a nossa área da comunicação colocasse a primeira leitura que nós fizemos hoje. Oséias 6, 1 a 3. Irmãos, eu quero confessar que fiquei, no bom sentido da palavra, chocado com esta perícope, esse conjunto de versículos. Oséias viveu vários séculos antes de Jesus. Hoje eu estava lendo um artigo, eu li um artigo da revista Galileu, escrito por um australiano na revista de Conversation, mas traduzida para Galileu, no qual fala de 4 teorias sobre a autoria da Bíblia. Deus mesmo escreveu, Deus inspirou pessoas para escreverem, pessoas escreveram, comunidades escreveram. Em gerais, essas 4 posições. Porque as pessoas querem esquematizar as coisas, entende? Esse texto nos desconcerta, acho que essa é a palavra melhor do que chocado, nos desconcerta. Por que nos desconcerta? Vejamos de novo então aí o texto de Oséias. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Nós quem? Mas vai nos curar. Nós quem? Ele nos feriu. Nós quem? Mas vai atar as nossas feridas. Nós quem? Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que é que você pensou? Morte e ressurreição de Jesus. Descrição perfeita, até aquela discussão se ficou 3 dias, deixou claro, 2 dias e ao 3º ressuscitou. Quem? Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu fiquei tão tocado? Porque Oséias não sabia o que estava escrevendo. Porque a gente só escreve daquilo que vê. O que então nos leva a pensar que a Bíblia é esse encontro entre a autoria divina e a autoria humana. Há textos, portanto, da Bíblia, esse é um deles, que podemos dizer, não há participação humana, a não ser digitar o texto. Estamos atualizando aqui a linguagem, né? A não ser colocar lá no papiro, que vem direto de Deus. Como Isaías 52, Isaías 53, Isaías 9, só para ficarmos em Isaías. E há textos que são uma elaboração inspirada por Deus, completamente, mas que a participação humana, da cultura humana, foi importante. Mas nós queremos sempre colocar numa caixinha. Mas Deus não cabe na caixinha, a Bíblia não cabe em caixinha. Estou dizendo isso porque nós estamos vencendo uma estação ou etapa na nossa jornada de leitura da Bíblia. Eu sei que muitos irmãos aqui estão lendo e nós já preparamos o certificado. Você pode então, que participa da comunidade da Bíblia, entrar lá, clicar, colocar o seu e-mail, você vai receber o seu certificado parcial. Você completou a 2ª etapa dessa leitura. E vai receber um brinde. E um brinde é a carta de Paulo, magnífica, primorosa, aos Romanos, na versão Bíblia Prazer da Palavra. Então, quero dizer isso. Mas ainda quero dizer, antes de entrar propriamente no texto da mensagem, o seguinte.
Ao longo dos anos, nós temos feito esse culto da virada, culto da vigília, culto do ano novo. Os nomes não são muito importantes. Em tempos antigos, cada um trazia uma coisa. Uma tigela daquilo, uma cesta daquilo. Mas isso se tornou inviável. Porque não sabia quantas pessoas vinham, às vezes faltava comida, às vezes sobrava comida. Não era prático. Eu mesmo carregando essas coisas, sujei minha roupa toda, tive que voltar para casa, porque derramou lá a gordura do frango, do peru, sei lá o que era. Paramos de fazer. Tivemos um período em que as pessoas compravam a sua refeição previamente e servíamos aqui. Mas aí tinha um inconveniente. E os convidados, os visitantes, chegavam, nós fazíamos a festa, eles iam para casa. Não deu certo. Bom, esse ano vamos fazer da seguinte maneira. Você vem sem nenhuma preocupação. Todos que vierem, vamos ter, após o culto, um momento de confraternização no nosso salão térreo, chamado Salão Allen, em homenagem ao pastor fundador da igreja. Vai ter. Bom, primeiro eu fiz o meu cardápio. O que eu gosto? Eu gosto de sorvete. Então vai ter sorvete. Não é? E vai ter, não vai ter rabanada, acho que não vai ter rabanada não, mas sorvete vai ter. E vai ter panetone com sorvete, tá bom. Vai ter refrigerante. Tudo é saudável. Mas vai ter salgadinho também. Não é tão saudável assim, mas você não precisa se exceder. Então nós vamos terminar o culto, se Deus quiser, aqui à meia-noite de joelhos. Antigamente não era possível fazer isso também. Por causa dos fogos, era uma foguetaria. Hoje não tem mais, a gente não ouve mais aqui. Então dá para fazer. A gente vai terminar o culto aqui, se Deus quiser, meia-noite. Agradecendo a Deus pelo ano, pedindo pelo novo ano. Vamos descer então para o Salão Allen. Mas uma coisa que também é complicada. Essa coisa se chama transporte. Como vir para cá? Táxi é difícil, aplicativos são difíceis. Mas quem sabe haja aqui alguém que possa oferecer carona a alguém. Vem de carro, tem uma vaga, 2, 3 vagas e possa fazer. Então eu criei um grupo na internet, temporário, vai acabar amanhã, para aqueles que querem receber uma carona ou querem oferecer uma carona. Certo? Então, você, para participar, já recebeu o link na comunidade Itacuruçá. Mas se não tem o link ainda, você, ao final do culto, pode ir lá na recepção, nós ajudamos você a entrar nesse grupo. Eu quero oferecer, então você vai dizer, eu quero receber. Está bem assim? Eu acho que nós podemos estar juntos e, ao final da celebração, lá embaixo, podemos nos abraçar e nos beijar. Está bem? Bem, nesse contexto, então, eu fiquei pensando sobre alguns aspectos que nós podemos dizer, porque nós nos relacionamos com muitas pessoas. Viver é nos relacionar. E nós temos hábitos que são bons e nós temos hábitos que são ruins. Mas nós temos a capacidade de continuar fazendo as coisas ruins, achando que vão dar certo. E não vão. Digamos que eu seja impontual, só chego atrasado. Se eu não tomar uma decisão, vou chegar sempre atrasado. E é claro que a culpa é dos outros. O trânsito, minha esposa que não se arrumou, minha filha que acordou tarde, sempre a culpa é dos outros. Nós vamos nos enganando e a vida vai passando. Então eu pensei em algumas coisas no primeiro culto sobre 4 pessoas não conseguirem falar das 4, que nós detestamos, e 4 coisas que nós amamos nas pessoas.
Então eu peguei o aspecto negativo agora e o positivo no próximo culto, e aí eu vou mencionar isso com histórias e textos bíblicos. 4 pessoas que nós detestamos. Primeiramente, os mentirosos. Há pessoas que têm prazer em criar, inventar e contar mentiras. A palavra é prazer mesmo, tem prazer nisso. Essas pessoas tornam a vida, o mundo, uma grande fantasia. Quando a mentira dá resultados, são elogiados, e quando a mentira não funciona, são criticados. E aqui vou dar um exemplo do meu time de futebol. É muito comum nos jogos de futebol, você pode ver todos eles no Brasil, um cara recebe uma falta, ele cai e põe a mão no rosto. E a falta foi na canela. E às vezes funciona. Um dos nossos jogadores, chamado Marlon Freitas, recebeu uma falta em alguma parte do corpo. Caiu e colocou a mão no rosto. Aí, quando ele viu que a cena estava pronta, ele abriu o rosto assim e deu uma piscada. E a câmera pegou. Não é? Aí eu fiquei com raiva dele, né? Em vez de jogar futebol, ficou inventando faltas que não existiram. É mais ou menos isso que eu estou dizendo, porque se tornou quase que um padrão. O cai-cai se tornou um padrão. E onde parou o cai-cai? Recebe uma falta, diz que foi no rosto, e aí o jogo para, entra os paramédicos. Mentira. Todos os mentirosos têm um pai, diz Jesus, o diabo. E tem 2 patronos, Ananias e Safira. E aqui eu quero acrescentar que, às vezes, a religião é um grande palco para a mentira. Quando nós somos sempre concitados por Jesus a falar absolutamente, totalmente a verdade. Por isso essa frase aí, eu não vou contar aqui a história de Safira, vocês conhecem bem, que o problema deles não foi ficar com o dinheiro. Era deles o dinheiro. Foi mentir. Que tinham vendido por X, mas era por Y, e ficaram com a maior parte do dinheiro. E todo mundo diz, oh, São Ananias, Santa Safira. Era tudo mentira, era para posar para a plateia. Se somos mentirosos, nós somos detestáveis. Aqui eu leio então, 1 João 1, 5, 7a. Jesus nos ensinou que o Deus eterno é luz. Nenhum espaço nele havendo para escuridão. Quanto a isso não há dúvida, porque ouvimos essa verdade diretamente de Jesus. Por isso, se dizemos que somos amigos de Deus, mas vivemos na escuridão, estamos contando e vivendo uma mentira. Se agimos assim, estamos longe da verdade. Então, se vivemos na luz como Jesus vive, somos amigos uns dos outros. 1 Coríntios 13, 6. Quem ama não aceita a injustiça, uma vez que só a verdade lhe interessa. Efésios 4, 25. Para que vivam assim, parem de mentir e falem apenas a verdade uns com os outros, já que estamos ligados a Cristo. Em resumo, o nosso mundo é o da mentira e quem mente recebe os frutos da sua mentira. É uma reflexão que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, de tal modo que cada palavra que eu diga seja a expressão da verdade. Essa verdade, diz o apóstolo Paulo, tem que ser feita, apresentada com ternura. Mas a verdade não pode ser alterada.
Uma verdade alterada é uma mentira. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Não posso, em nome de Jesus, dizer algo a alguma pessoa para levá-la, trazê-la para o meu lado, mas que não é verdade. Se aplica a todas as áreas esse cuidado das nossas vidas. O meu culto a Deus tem que ser verdadeiro. As minhas motivações diante de Deus têm que ser verdadeiras. Olha que tolice eu tentar dizer algo a Deus que não seja verdade, como se Ele não soubesse. Mas nós somos tolos assim. Então, queria reforçar o óbvio. Quando alguém falar conosco, saberá que é a verdade. Por isso Jesus disse que quando eu disser sim, é sim. Quando eu disser não, é não. E quando eu digo sim é não, e quando eu digo não e é sim, isso é de procedência maligna, disse Jesus, porque Ele é o pai da mentira. Segunda pessoa que nós detestamos, os fofoqueiros, os maledicentes. A fofoca é uma tragédia em todas as épocas, especialmente nas nossas, com a democratização dos meios de comunicação. Estamos vivendo uma situação muito dramática, e os irmãos têm acompanhado, de uma moça que se suicidou. Ela seguia um famoso aí, e alguém postou num site de fofoca. O cara é rico, fazendo fofoca, nenhum compromisso com a verdade, com a realidade. E nesse comentário, alguém disse que aquela moça era a nova namorada daquele famoso. Isso acabou crescendo, um comentou o comentário, que comentou o comentário, cresceu de tal ponto que a moça tirou sua própria vida de tanta vergonha de ser envolvida naquilo. Quem é que paga por isso? Um crime foi cometido nesse caso, o crime do achincalhamento, o crime do cancelamento, o crime da mentira, por exemplo. Agora, as autoridades estão buscando alguma maneira de conter isso. O assunto é tão antigo que a Bíblia fala do assunto mais do que a gente imagina. Provérbio 18:18. As pessoas consomem fofocas como se comesse uma comida deliciosa. Gente, eu estava aqui assistindo o culto da igreja no meu celular, para ver como é que estava o culto aqui rolando. Aí entra assim. Depois de 8 anos, Cacá revela porque se separou da sua esposa. É só clicar. Pumba! Clicou, eu vou saber por que ele se separou. Eu não cliquei, fiquem tranquilos. Porque eu não tenho o menor interesse. Até porque a maioria das manchetes é mentirosa. É só para chamar a sua atenção. Para você ler, consumir o produto que ela está vendendo, o objetivo é esse. As pessoas consomem fofocas como se comesse uma comida deliciosa. Tem um programa de televisão, vários a propósito, mas um tem o seguinte nome: Fofocalizando. Você vai ver um negócio desse? Não tem nenhum compromisso com a verdade. E quando você observa o programa, as pessoas estão de olho no monitor que vai dando, a gente não vê, mas eles estão vendo, que vai dando a audiência. Se a audiência está aumentando, eles vão enrolando o assunto, até a audiência começar a cair. Porque o único objetivo é esse.
Provérbio 26, 22, a fofoca é saboreada como deliciosa comida, mas no estômago, olha a beleza bíblica, vira veneno mortal. Provérbio 11, 3, o fofoqueiro passa adiante os segredos alheios, mas os que amam ao Deus eterno não os revelam. É tão antigo que o Êxodo já trata do assunto. Êxodo 23, 1 diz, não espalhe notícias falsas ou fofoca. E o Salmo 34 diz assim, quando abrirem a boca, não falem mal de ninguém, não enganem ninguém, não tenham prazer no erro, mas se alegrem com a paz, tudo fazendo para promovê-la. Então, eu acho que eu, Israel, você, nós temos que ser radicais. Não assistir programa de fofoca. Não, claro, eu sei que ninguém aqui assiste, mas eu estou falando em tese, né, claro. Não vamos dar audiência para esses criminosos. Não vamos repassar uma notícia que nós não conferimos a procedência. A maioria das mensagens de WhatsApp que você recebe é falsa, é mentira. Porque é meia mentira, logo é meia verdade, logo é mentira inteira. Nós temos que pensar nas vítimas da fofoca. Todos nós aqui, na nossa própria família, sabemos quantos malefícios alguém falou uma coisa de alguém e as consequências são trágicas. Há muitas pessoas que não participam de igreja por causa de fofoca. Temos que orar ao nosso Deus. Se nós temos esse prazer de dar uma clicadinha ali, ver o que está acontecendo, o que falaram sobre fulano de tal, que alguns nós nem conhecemos. Tudo sobre a cantora gospel e a sua separação. Não tem nem o nome dela no título. Aí eu vou ver, eu não sei quem é a mulher, mas eu não paro de ler. Tem que pedir a Deus para me tirar esse prazer. Terceiro tipo de pessoa que nós detestamos, para não sermos iguais, os rancorosos. Os rancorosos têm Esaú como patrono. Esaú errou, Jacó errou, ambos erraram. Não tem inocente nessa história. Isaac, sim. Rebeca, não. Não tem inocente, só Isaac foi enganado. Mas Esaú nunca perdoou o seu irmão. Se tornou rancoroso. E o autor aos Hebreus faz uma análise da mente de Esaú. Ele diz que nós não devemos permitir que em nossos relacionamentos haja mágoas uns dos outros. Como lemos em Deuteronômio 29, 18b, a mágoa é como uma planta que produz ervas venenosas. Quem dela come fica profundamente perturbado e contamina outras pessoas. Lembrem-se, estou lendo Hebreus 12, 14, do que aconteceu com Esaú, irmão de Jacó. Em troca de comida, ele perdeu o seu direito de filho mais velho de Isaque e perdeu a bênção a que tinha direito. Depois tentou reverter a situação, mas era tarde demais. E quando nós vamos lendo o livro de Gênesis, vamos vendo que Esaú só teve um momento em que ele abraçou o seu irmão. Mas olhando o conjunto todo do texto, nós vemos que ele se tornou escravo de sua mágoa. Seu irmão, de fato, errou com ele. Mas eu quero trazer uma outra história, essa positiva. Entre os colaboradores de Paulo, o apóstolo, um jovem se chamava João, ou Marcos, ou João Marcos, são a mesma pessoa.
E a equipe de Paulo era um pouco mutante conforme o lugar, a situação, as características, as necessidades dos locais. Mas logo no começo era uma dupla, na verdade uma tripla. A dupla era Paulo e Barnabé e a tripla era João Marcos. E aí eles se desentenderam, porque João Marcos queria fazer de um jeito e Paulo, o mestre, de outro jeito. Paulo ficou muito irado e o tirou da equipe. E seguiu a sua viagem, as suas viagens. Mas olha o que é que nós lemos para entendermos um pouco essa história. Atos 13, 13. Paulo, Barnabé e João Marcos deixaram Pafos e navegaram para Perge, a cidade da Panfilha. No entanto, João Marcos deixou a equipe e voltou para Jerusalém. A história vai prosseguindo, não vou aqui entrar nos detalhes, apenas quero ler 2 Timóteo 4, 9 a 14. Só quero dizer uma coisa com isso, está claro ao ler o texto que eu quero dizer. Paulo vai enumerando algumas pessoas que foram parte de sua equipe. Ele diz: Demas preferiu os prazeres da vida e me abandonou, indo para Tessalônica. Crescente foi para a região da Galácia. Tito seguiu para a Dalmácia, Croácia. Apenas Lucas está comigo. Quando vier, pegue João Marcos e traga com você, pois ele muito me ajudará. O espaço de tempo entre a separação, que foi por volta do ano 35 da era cristã, e o tempo do reencontro, possivelmente no ano 62 da era cristã, portanto 3 décadas. Esse espaço nos mostra que nós podemos mudar. Paulo mudou. O inútil João Marcos agora era um companheiro confiável. Não sabemos se João Marcos mudou, provavelmente não. Mas Paulo mudou. Nós podemos mudar. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o rancor é algo muito difícil. Por isso, Deuteronômio diz que é como uma planta que vai crescendo. O que é que nós temos que fazer com uma planta para ela crescer? Regar. Deixar que haja terra, água, não é? O que é que nós fazemos com nossa mágoa? Alguém nos ofendeu. O que é que fazemos com isso? Regamos, plantamos, cultivamos. E aquela sementezinha vira uma árvore. Não é escolha nossa? Que vão nos magoar, vão nos magoar. Não há chance de nós não sermos magoados. É impossível isso acontecer. Só se você não conviver com ninguém. Conviveu, vai ser magoado. O que você faz com a mágoa? Quarto, os preguiçosos. Não realizam, são acomodados, não criam nada e ainda pedem ajuda. São indisciplinados, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem planos, não tem ideais. Esse é um dos temas mais tratados na Bíblia, é a preguiça. 15 vezes os provérbios nos falam disso. E eu vou ler aquele mais conhecido, mas vou ler na íntegra, a perícope todo, o conjunto de versículos todos, que está em Provérbios 6, 6 a 11. Quanto a você que é preguiçoso, observe como vivem as formigas. Acompanhe como agem, aprenda com elas. As formigas não têm chefe, nem hierarquia, nem ninguém para as comandar. No entanto, no tempo próprio, elas armazenam comida para ter o que comer quando não podem trabalhar. Ei, você que é preguiçoso, até que hora vai ficar na cama descansando? Quando vai se levantar para trabalhar? Para de ficar de braços cruzados, esperando o próximo cochilo. Se continuar assim, sua pobreza é certa, sua miséria
está próxima. E aí, há vários outros textos, alguns até debochando dos preguiçosos. E, de fato, são pessoas que nós detestamos. Por que eu trouxe essas mensagens, essas palavras? Já expliquei no começo. Que nós queremos uma vida melhor no ano que vem. Todos queremos. Se nós não queremos, tem uma coisa errada. Se fizermos um ano bom, nós queremos que o ano que vem seja igual ou melhor. E naquilo que dependeu de nós, nosso ano não foi bom, nós queremos não só receber votos, que são ótimos, não só fazer votos que são excelentes, mas nós temos que tomar atitudes, nós temos que fazer mudanças na nossa vida. Mas só que mudar dói. Mas é a única chance de alcançarmos o que nós queremos. Por isso eu trouxe essas 4 áreas de nossa vida, que talvez nenhum irmão aqui precise mudar nessa área. Nenhum tem problema nessa área. Nenhum. Estou certo que a maioria aqui não tem problema nessa área. Estou certo que aqui a maioria fala a verdade, a maioria não faz maledicência, a maioria é completamente dedicada ao trabalho. Eu tenho convicção a esse respeito. Mas há outras áreas de nossa vida. Sei que a maioria aqui não guarda rancor de ninguém, mas há outras áreas. Qual é essa área? Você sabe, eu não sei. Em que área você precisa mudar para alcançar o que você deseja? E você deseja. Eu quero que nossa casa, o ambiente seja mais agradável. Excelente, mais fraterno, excelente. E qual a sua parte nisso? Será que são só os outros o problema? Ou será que você é o problema, por exemplo? E assim, outras áreas. Eu gostaria de ser mais participante da igreja. Excelente. Mas o que você tem que mudar para isso? Eu acho que isso é possível. Eu acho que Deus nos dá um ano pela frente para naquele ano nós vivermos tudo aquilo que nós queremos viver. Implica em olhar para o que nós queremos e dizer o que é que eu preciso mudar. Isso se aplica a mim. Isso se aplica a você. E aí, se aquilo que me traz prejuízo, porque é pecado, a Bíblia condena, eu tenho que pedir perdão a Deus. Aquilo que me prejudica, porque me dá prazer fazer aquilo que me prejudica, eu tenho que pedir ajuda a Deus. Me ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo. Como eu disse, eu citei 4 áreas, mas você vai aplicar isso na sua própria vida. Talvez, como eu disse, nenhuma dessas 4 aqui tem a ver com a sua vida. Ótimo. Mas alguma coisa tem. E cada um pode fazer essa autoavaliação. No culto da noite eu vou falar um pouquinho sobre essa autoavaliação, das 22 horas. Fazer essa autoavaliação. Aí sim nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos. Eu quero terminar com a terra prometida. Quando você pega o Pentateuco, particularmente Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vamos pegar Deuteronômio, mais sintético e mais direto. Deuteronômio é um sermão. Deuteronômio diz basicamente o seguinte: aqui estão as bênçãos, e a bênção maior é chegar à terra prometida. Quem quer? 100%. Todo mundo quer. Bom, para alcançar as bênçãos, você não pode fazer nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Daí os 10 mandamentos e outros mandamentos. O que o povo de Israel fez?
fez isso, isso, isso e isso, mas queria alcançar a bênção. Aquele povo de Israel, aqui entre nós, né? Tenha paciência. Mas é lá no passado, nós somos completamente diferentes, na verdade. Nós queremos a terra prometida, a bênção de Deus, seja ela qual for, e nada dessas coisas que a Bíblia condena nós fazemos, não é verdade? Nada disso. Então é só sair para o abraço e esperar a vitória. Mas só que isso não é real, né? Ele fala assim, ó, não murmure, não reclame. A reclamação é idolatria. Se você murmurar, não vai chegar aqui. Aí eu murmuro. Aí Deus não me dá isso aqui, eu reclamo mais ainda. Murmuro mais ainda. Mas ele disse, não murmure. Se murmurar, não vou dar. Eu murmuro, ele não dá. Aí eu digo, mas o senhor não me deu? Sim, mas você murmurou, você lembrou disso? Você murmurou? Por exemplo. Não é? Deus disse para Moisés, você vai encontrar uma rocha. O povo está com sede, você está com sede. Você vai encontrar uma rocha. Você vai chegar e dizer, rocha, libere a água. Aí Moisés, que era obediente a Deus, né? Chegou lá, em vez de dizer libere a água, gritou aos berros, libere a água. Não só liberou a água, como pegou o chicote dele e bateu na rocha. Moisés sou eu. Moisés somos todos nós. Nós sabemos que há bênçãos que Deus nos manda que não dependem de nós. Mas há bênçãos que Deus nos manda que Ele já nos condicionou, já nos informou o que é que nós temos que fazer. Lembram-se dos dois montes? Aqui está o monte da bênção, o monte da maldição. Qual que você vai subir? O que o povo de Israel fazia? Subiu o monte da maldição para alcançar a bênção que estava no outro monte. Sou eu, gente. Somos nós. Por isso, vamos pensar naquelas coisas que nós detestamos nos outros. Vamos ver se nós não fazemos essas coisas que detestamos nos outros. E se nós detestamos nos outros, nós não vamos fazer. Mas para isso nem sempre temos forças. Mas temos o nosso Deus eterno para nos ajudar. A Bíblia chama o Espírito Santo pela palavra Paráclito. Como vocês sabem, Paráclito é aquele que está ao nosso lado. Jesus foi, mas Ele nos mandou o seu Paráclito. Não temos mais Jesus vivendo no dia a dia conosco, mas temos o Espírito Santo no dia a dia vivendo conosco. E se nós estivermos sempre na companhia do Espírito Santo, nós vamos deixar esses embaraços, na palavra de autor aos Hebreus, para então, na palavra de Paulo, prosseguirmos para frente, rumo a um feliz e próspero 2024. É o meu desejo. Para você em pé, vamos então cantar. Este hino foi escrita, a letra, por um dos maiores poetas brasileiros, Gioia Júnior. E a melodia foi escrita por um dos maiores músicos brasileiros, Marcílio de Oliveira Filho. Marcílio faleceu muito jovem, na casa dos 50 anos. Gioia viveu já bastante tempo, ambos foram muito prolíficos e nos legaram essa linda canção. Não é tão fácil de cantar, porque ela é muito brasileira, não é? Nesse sentido. Não é tão um ritmo tão comum, sobretudo nas igrejas, para cantar.
Mas a letra é exatamente essa. Eu tenho desejos, mas eu não quero que o meu desejo prevaleça. Eu tenho o meu modo de fazer as coisas, mas eu não quero que o meu modo de fazer as coisas prevaleça. Eu quero que o modo de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus prevaleça. É assim que seremos felizes. Cantemos então.